Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a instalar o sistema operacional Chrome OS Flex em uma máquina virtual. Para isso nós vamos utilizar a aplicação QEMU. Então vamos aqui acessar o navegador, digitar no Google QEMU. E vamos acessar o seguinte site, qemu.org, a primeira página aqui que aparece. Então entrando aqui no site, nós já vimos aqui a descrição do que é esse projeto. Então o QEMU ele é um emulador de máquinas virtuais, né, é open source e também genérica, e também tem as opções de virtualização. Então vamos clicar aqui no botão Download. Então temos a versão aí desse aplicativo para Windows, podemos clicar aqui no botão Windows e baixar os executáveis, mas como eu estou utilizando aqui o Ubuntu, vou clicar então em Linux e utilizar essa opção aqui, Debian/Ubuntu. Então só copiar esse comando aqui, ó, o comando apt install qemu-system. Então eu posso copiar. Vou abrir aqui meu terminal, digitar o comando sudo antes, colar esse comando. Então, utilizando esse comando aí, esse comando para instalar esse pacote específico, nós vamos estar instalando todas as arquiteturas de todas as plataformas disponíveis aí do QEMU. Mas eu vou querer instalar aí só arquiteturas x64, ou então 32 bits também. Então, vou colocar -x86, ele já vai funcionar aí só para x86 e também x64. Então podemos pressionar Enter, digitar a senha de superusuário e aí eu já vou estar instalado aqui o QEMU na minha máquina. Então o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos então baixar o CD de instalação do sistema operacional Chrome OS Flex. Para isso então vou digitar Chrome OS Flex na internet. Vamos aí entrar nessa página aqui do Chrome Enterprise. Então já tem um botão aqui, ó, instale o Chrome OS Flex. Vai aparecer esse formulário, mas só clicar aqui nesse botão aqui, ó, ele cai nessa opção de instalação em uma mídia física, mas como nós vamos instalar virtualizado, nós não vamos seguir esse passo, simplesmente vamos clicar em próximo e vamos baixar a mídia de instalação, né, o arquivo bruto, né, a imagem de instalação nesse link aqui, ó. Só clicar em cima dele, vai aparecer aqui a janela de download. Eu já tenho aqui baixado esse arquivo, então vou cancelar. Se você quiser instalar em uma mídia física, né, em um computador real, você vai precisar de um pendrive e utilizar esse comando aqui no Linux. Baixar a imagem e utilizar esse comando aqui para passar essa imagem binária, né, esse arquivo bruto, para o pendrive. Lembrando que você vai subscrever tudo que tem no seu pendrive e você tem que ter o cuidado de colocar aqui o nome do dispositivo certo do pendrive, para que esse comando não danifique seu computador. Então, feito isso, eu posso então minimizar aqui. Vou agora extrair esse arquivo zip da imagem, então vamos extrair. Vou fechar aqui o meu terminal. Então, extraímos aqui nossa imagem, podemos renomear esse arquivo, vou chamar só de chromeos.bin. Então temos aqui o disco de instalação do Chrome OS. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos abrir o terminal aqui, na página que eu estou. Então na área de trabalho, a pasta que eu estou atualmente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que criar um disco virtual. E esse disco virtual é o disco em que o Chrome OS vai instalar, o instalador ele vai fazer a instalação nesse disco virtualizado. Então para isso vamos utilizar o comando qemu-img, ele é um comando aí para gerar imagens utilizando o QEMU. Vamos utilizar o argumento create para criar uma nova imagem, dizer o formato desse arquivo, que vai ser o QCOW, vai ser o QCOW2, a extensão aí utilizada no QEMU, e vamos dar um nome para esse arquivo, né? Então vou chamar de mychos.QCOW2. Então esse arquivo aí, ele vai ser o arquivo virtualizado que vai ficar aqui disponível na área de trabalho. Então também eu vou dizer o tamanho desse disco. Então vou colocar aqui 20G, que vai ser um disco de 20 GB. Então tenha cuidado que, diferentemente do VirtualBox e do VMware, que ele gera os discos dinâmicos, se você colocar 20 GB aqui, geralmente ele vai ocupar os 20 GB assim que termina a instalação. Então, se você colocar um tamanho muito grande aqui, pode ser que não fique muito espaço no seu computador. Então eu vou pressionar Enter. Então ele gerou aí, aqui meu arquivo. Então nós já temos então
o HD virtual, né, a unidade de armazenamento virtual, onde nós vamos inserir nosso sistema operacional. Então vamos agora utilizar o comando qemu system x86-64. Então esse comando aí ele vai executar alguma máquina virtual. Então você vai passar os argumentos aqui. Então eu vou passar aqui os argumentos por Enter, né? Então vou colocar aqui, ó, um Ctrl+, aí eu vou poder digitar vários argumentos e no final pressionar o Enter e os argumentos vão ser executados, porque são muitos argumentos, então eu vou colocar sempre o barra assim para facilitar a visualização. Então pressionei Enter, então está esperando aí eu terminar o comando. Então esse comando aí vai criar uma máquina virtual, né, em tempo de execução e vai já abrir aqui para mim. Mas aí eu vou ter que especificar o hardware. Então a primeira coisa que nós vamos especificar vai ser o comando drive. E vamos dizer o formato desse drive aqui vai ser format igual raw, que é um formato bruto. Então por quê? Porque nós vamos utilizar aqui essa imagem bruta, uma imagem binária, imagem que chama raw, né, bruto. E nessa imagem aqui, ela não vai ser igual a um CD, não uma imagem ISO. Então nós precisamos instalar aqui como se fosse um HD. Então eu preciso dizer aqui que é RAW e vou colocar aqui -file igual e dizer onde é que esse arquivo está. Então como eu estou na mesma pasta, vai ser o arquivo chromeos.bin. Então já indiquei meu arquivo aqui. Então dou um espaço e coloco Ctrl+, pressiono Enter. Nós já indicamos aqui onde está o CD de instalação, o disco de instalação. Vamos agora indicar onde está nosso disco que vai ficar todo o nosso sistema operacional instalado. Então para isso vou digitar de novo o argumento -drive, vou digitar de novo format, mas agora eu vou colocar qco2, então vírgula, vamos digitar o comando file igual e vamos indicar também onde é que está o arquivo. Então já indiquei aí, coloco Ctrl+, pressiono Enter, já indiquei onde estão meus dois discos virtualizados, né? Então vamos agora indicar a quantidade de memória que tem no seu computador. Então no meu computador atualmente aqui, se eu digitar aqui htop, você vai ver aqui que eu tenho 32 GB. Então eu vou fornecer aqui para o meu sistema, sempre tem que ser bem menos do que tem aqui. Então por exemplo, eu vou colocar aqui 8 GB para ele. Então eu posso colocar o -m 8G. Então aqui eu estou indicando que a máquina virtual vai utilizar 8 GB do meu armazenamento. Sempre coloque pouco, porque aí você precisa que o hospedeiro, aí, que o host, o computador host, precise gerenciar o QEMU e você não pode colocar muita memória aí que pode travar o seu computador. Então eu vou colocar um espaço novamente, Ctrl+. Vamos indicar então a quantidade de processadores. Então SMP, vou colocar 4 núcleos de processamento. Colocar mais outro argumento. O argumento agora vai ser para habilitar o KVM, que é o virtualizador, então enable KVM, barra novamente aqui, dá um Enter. Vamos agora digitar o comando -display. Então esse comando -display, você vai indicar aqui, entre aspas duplo, né? Você vai colocar uma string, que vai ser a seguinte, gtk-lg igual a on, vírgula, show, -cursor igual a 1. Então esse comando aqui ele vai fazer que seja gerada aí uma tela utilizando o GTK, né, e o OpenGL, e também vai habilitar o cursor. Então vou dar um espaço e outro Ctrl+. Vamos utilizar agora o comando -device. Então nós vamos indicar o dispositivo, que vai ser o dispositivo de vídeo, que vai ser o virtual-vga-gl. Então esse comando aí ele vai emular uma GPU gráfica, né, no VGA mais simples, e aí vai conseguir fazer com que a parte gráfica do Chrome seja rodada. Porque geralmente quando você utiliza o VMware ou então o VirtualBox, ele trava justamente por causa do vídeo. Então com esse driver específico, ele vai funcionar. Se não funcionar, você pode ir lá no site do QEMU, olhar a documentação, e temos outras opções aqui de device. Então vou dar um espaço, colocar outro Ctrl+. Vamos colocar também -USB, para indicar que nós vamos habilitar o USB. E vamos colocar o -device. Vamos utilizar
um novo dispositivo que vai ser o USB Tablet, que vai ser justamente o nosso mouse. Então vou pressionar Enter agora. Ele já vai executar aqui, ó, a janela, então posso maximizar. Veja aí que o Chrome OS está sendo executado. Então apareceu aqui a instalação já, então posso vir aqui no botão View, escolher aqui a opção tela cheia, lembrando que para sair da tela cheia é Ctrl Alt F. Então agora eu vou escolher aqui o teclado português do Brasil, a linguagem. Aqui eu estou utilizando a tecla para baixo porque com a barra de rolagem não funciona. Eu posso utilizar também essa opção aqui, mas às vezes dá uma travada. Então eu vou escolher aqui português do Brasil e escolher o teclado brasileiro. Pressionar OK. Então vamos começar. Escolher aqui a opção instalar o Chrome OS Flex. Próximo. Clicar no botão instalar. Então instalar. Então a instalação terminou, então vamos esperar aqui esses 40 segundos para reiniciar. Na verdade o computador vai desligar, a máquina virtual vai desligar automaticamente. Pronto, a máquina virtual desligou aí, então você já viu aí que a instalação foi concluída. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos limpar aqui o terminal. Vou utilizar a tecla para cima para voltar de novo para aquele comando. Veja que agora o comando apareceu numa linha só. É isso que eu estava querendo evitar, mostrando ali linha por linha. Então o que nós vamos fazer agora? Eu posso tirar esse drive aqui, ó, essa linha aqui, essa parte aqui referente a drive. Então eu vou remover aqui do bin até o traço drive. E vamos deixar só esse drive aqui, que é o drive do sistema operacional. Então além disso, o que nós vamos fazer aqui? No final, vou colocar agora aqui traço sound RW, que vou dizer qual hardware que eu vou utilizar do som. Então eu vou utilizar aqui o HDA. Então se você for no site do Qemu, você vai lá ver quais são os drives disponíveis. HDA são drives da Intel, porque eu estou utilizando aí aqui o computador com processador Intel e placas da Intel. Então eu tenho uma placa NVIDIA, mas eu também desativei já por não ter problema no vídeo, porque geralmente dá algum problema placas NVIDIA aqui no Linux. Então estou utilizando aqui somente essa configuração. Além disso, nós vamos adicionar também aqui o traço CPU host. Porque por padrão, quando você diz aqui que vai utilizar 4 processadores, você só está indicando quais são os núcleos de processamento, 4, mas você não está indicando que você vai fazer o pass-through do seu processador. Isso faz com que o Chrome OS não possa utilizar o Linux, a opção de habilitar o Linux lá e fazer um subsistema Linux no Chrome OS. Então vou deixar aqui o host, que aí eu vou estar passando aqui a CPU a Intel e vai habilitar essa opção. Então agora eu posso pressionar Enter e vai aqui abrir minha máquina virtual novamente. Então a máquina abriu, eu posso clicar aqui no botão inglês, escolher aqui a opção português, português Brasil, escolher o teclado português brasileiro, clicar OK. Vamos começar, verificando a atualização, então vou escolher aqui você, próximo. Agora eu vou digitar um e-mail aqui. Vamos digitar agora a senha. Então aceitar os termos e continuar. Ativar a sincronização. Coleta de dados, vou desmarcar aqui por enquanto. Escolher o tema, vou deixar aqui no automático.
marcar e escolher a opção Vamos Começar. Então já apareceu essa janela aqui. Vou fechar. E veja aí que nós temos então o Chrome OS rodando na nossa máquina. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, do relógio e clicar no botão desligar. Então veja aí que funcionou. O que nós vamos fazer então? Se nós quisermos executar de novo, nós vamos ter que limpar aqui o terminal e digitar esse novo comando toda vez que nós quisermos executar a máquina virtual. Então o que eu vou fazer aqui? Vou copiar esse comando aqui. Copiei. Então vou voltar aqui, digitar o comando sudo nano na pasta usr bin rodar -chrome para eu executar o Chrome aqui. Então vou pressionar Enter, digitar a senha de superusuário, digitar o comando aqui para iniciar o bash, né, o comando de execução, e vou colar esse comando aqui por completo. Aqui agora eu posso fazer o seguinte, posso colocar Ctrl+ e pressionando Enter para ficar mais fácil de gerenciar. Então tenho aqui já meu executável, posso segurar a tecla aí Ctrl+O para salvar, pressionar Enter. Então eu salvei aqui esse comando lá na pasta de execução, na pasta binária de execução. Isso aqui no começo, certificar que ele está na pasta desktop, né? Então vou entrar aqui na pasta área de trabalho, vou digitar o comando pwd e copiar esse comando aqui de área de trabalho. Então vou digitar entre aspas duplas. E assim, quando o comando executar, ele vai entrar na pasta desktop, né? A pasta que eu estou aqui tem a minha imagem, vai executar esse comando que vai executar o meu Chrome OS. Então eu vou salvar novamente. Vou dar um Ctrl X para sair. Então agora vamos dar permissão de execução. Eu vou mover esse arquivo aqui porque eu coloquei Chrome OS. Faltou começo. Então agora eu vou digitar o comando chmod-x, passando o nosso endereço do nosso arquivo. Pronto, agora se eu quiser rodar minha máquina virtual, posso fechar aqui o terminal e abrir novamente. Eu simplesmente digito rodar Chrome OS e o meu Chrome OS vai rodar aí. Veja aí que já executou, posso digitar a senha. Então se eu clicar aqui no menu iniciar, vai aparecer na tela. Veja que tem alguns bugs com relação a algumas letras, fica meio ruim de ler, principalmente se estiver no tema claro. Mas o sistema aqui está funcional. Se você for abrir aqui o navegador, ele vai funcionar normalmente. Você pode utilizar aqui outras opções como o editor de texto. E vindo aqui na opção de configurações, nós temos aqui diversas opções. Veja que está rodando aqui com a placa Ethernet, está nessa opção aqui. E ela roda no modo NAT, né? Então você não tem acesso ao computador diretamente. Se você vir aqui na opção de avançado, desenvolvedores, você vai ver que vai estar ativa essa opção. Então podemos clicar nessa opção. Nós vamos fazer com que tenha um subsistema do Linux dentro do Chrome. Então vai ser um Inception aqui, né? Você tem um Linux rodando o Chrome e o Chrome rodando um Linux internamente. Então eu posso clicar em ativar, clicar em próximo, escolher aqui o tamanho que eu vou ocupar desse subsistema e clicar em instalar. Então pessoal, terminou de instalar aí o subsistema aí do Linux. Então eu não aconselho na máquina virtual você fazer o que eu fiz agora, porque vai deixar a máquina lenta, né? Já que você tem um subsistema emulando outro subsistema. Então, mas se você estiver utilizando uma máquina real, você pode estar utilizando essa opção aqui para estar instalando aplicativos do Linux na sua máquina. Veja aqui que abre um terminal, posso fechar aqui essa janela, clicar em sair, vai aparecer essa tela aqui. Então vou vir aqui, definições do terminal,
Então eu vou descer aqui para baixo e escolher a opção do tamanho da fonte, aumentar aqui para deixar o tamanho 20, fica mais fácil a visualização. Então eu posso fechar aqui agora essa tela. E veja aqui que eu tenho uma espécie de máquina virtual chamada Penguin, que é um Debian. Então basicamente é um processo que nós fizemos aqui. Nós instalamos uma máquina virtual dentro do Chrome OS para fazer com que ele rode aplicativos Linux, né? Então se eu clicar em cima dele, vai aparecer aqui meu terminal. Dentro do Chrome OS eu vou até maximizar aqui, ó, tela cheia, para você ver que é uma máquina prompt de comando dentro do meu Chrome OS. E aqui você pode digitar comandos, por exemplo, sudo apt update para atualizar a lista de repositórios. Podemos ver qual o sistema operacional utilizando o comando cat lsb release, que nem existe, então vai ser o OS release, que vai indicar aqui que é um Debian 11. Então podemos instalar um aplicativo utilizando sudo apt install. Vou instalar aqui, por exemplo, o LibreOffice, só para teste. Então pessoal, a instalação aqui terminou. Na primeira vez ele vai baixar diversos pacotes, fazer basicamente um upgrade, então vai demorar um pouco, como demorou agora. Então vou fechar aqui o terminal. Se nós viermos aqui no botão aqui do menu iniciar, você vai ver agora que tem um item aqui, ó, aplicativos. Então posso clicar e ver aqui praticamente aparecer todos os aplicativos Linux que você instalar, todos os aplicativos gráficos. Então, por exemplo, vamos clicar aqui no botão no LibreOffice Calc. E aí você está rodando aí o LibreOffice no Chrome. Você está usando aqui uma versão utilizando o X11, né? Porque o GNOME não está instalado, nem o Qt ou KDE. Então, mas vamos agora ver outra coisa também. Então, vou abrir aqui o YouTube, o aplicativo aqui do YouTube, e vamos aqui dar play em algum vídeo. Uma coisa que eu vi que acontece é se você deixar, por exemplo, aqui na resolução mais alta, na resolução aqui de 720p, já fica com alguns bugs. Então, melhor você diminuir aqui para a opção de 420p. E aí já, ó, na verdade estava com um bug ali, eu nem estava percebendo, por causa que é um vídeo aqui de desenho, né? Mas veja que se você deixar aqui na opção de 700, ó, já dá um bug, você não vê nada no ambiente, que é uma falha do processamento gráfico. Então você diminui aqui para uma resolução mais baixa. Então o áudio na verdade fica muito bom, agora está travando, mas o áudio fica excelente. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial. Vimos aí como instalar o Chrome OS Flex em uma máquina virtual aí, utilizando o Ubuntu, mas também vai funcionar, acredito, por Windows. E vimos como fazer aquele comando ali para executar fácil, né, para em vez de estar digitando sempre aquele comando, para estar um executável, mas você pode também criar um lançador. Tem um vídeo aqui no canal também demonstrando como criar lançadores. Então é isso, até a próxima.